O ano começou com ele um novo presidente. Ficam-se aí as expectativas de como a economia vai reagir, como é que vai ser o ano. Todo mundo quer melhoras, mas parece que o mercado não tem reagido, né, muito bem. Aqui no JC a gente quer traduzir, tentar traduzir para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, o porquê disso, o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer. E aí, para nos ajudar, a gente tem sempre o reforço aqui do nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia, hoje no estúdio, ao vivo aqui no Jornal da Correio. Seja bem-vindo. Sempre bom participar. Boa noite para você. Bom, para começo de conversa, o que é esse tal mercado que a gente sempre ouve falar e qual a importância dele para o nosso dia a dia, para o dia a dia das famílias que estão nos assistindo agora? Parece que ele é sempre aquele que vai levar a culpa, né? O mercado reagiu mal, esse tipo de coisa. Pessoal, o mercado é formado por bancos, corretoras, famílias, indústrias, o comércio como um todo, as associações de classe, todos aqueles que de alguma forma, incluindo as famílias, interagem no mercado, e é nesse grande mercado. E aí, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de crédito, a gente está falando de títulos, a gente está falando das ações. E é claro que o tamanho importa. Os menores têm uma influência um pouco menor. Mas quando a gente pensa que todas as famílias são considerados um agente do mercado, então é importante saber também como as famílias reagem. E essas reações que se chama reação do mercado, mercado reagiu positiva ou negativamente, basicamente são os humores e as expectativas. Tudo isso indica rumos, tudo isso indica tendências que, de alguma forma, a gente em casa, eu, pai de família, você, Linda, a gente precisa aprender a lidar com isso. Certo. Que basicamente são grandes indicadores e a gente entender como eles influenciam. Quando existe uma grande medida do governo, por exemplo, certo, isso afeta as famílias como? E aí é saber lidar com esses indicadores que a gente precisa conhecer. Exemplifica aí esses indicadores. Quais são os principais, vamos dizer assim, indicadores dessas reações do mercado? Tá. Por ordem de importância, então, para quem olha mais pelo aspecto econômico, mais técnico da coisa. A grande atenção que se dá é pela taxa de juros e o dólar. Isso indica um grande humor. A taxa de juros, por quê? Porque ela vai dizer respeito ao custo do crédito para as famílias e também para as indústrias, para o comércio de uma maneira geral, diz respeito à maneira como o governo vai gastar dinheiro para pagar todos aqueles que de alguma forma também financiam o governo. E o dólar indica a nossa reação e a maneira como o exterior está nos vendo. Se ele está vendo a gente de maneira positiva, o real tende a subir e, portanto, o dólar a cair. Se, no entanto, o contrário, o mercado está olhando mal para a gente, o dólar tende a subir e o real baixar. Isso no primeiro momento. De maneira em seguida, a gente vai ver a reação da Bolsa de Valores, porque é um mercado de expectativas. As pessoas reagem meio que com a barriga, tomam um susto, o mercado reage, ele se mexe de uma maneira. O principal indicador é o Ibovespa. Se ele sobe, há uma perspectiva de melhora no mercado. Se ele cai, há uma perspectiva de pioras. Mas é muito bom a gente entender que quando a gente fala de economia, a gente está falando de médias. Tá. E existem aqueles que estão acima da média Sim. e aqueles que estão abaixo. Então, quase sempre, quando alguém se dá bem, algum se dá mal. O melhor exemplo disso é quem exporta gosta do dólar caro, certo, porque está vendendo para fora, recebe em dólar. Quem importa quer o dólar barato, porque vai comprar mais barato. E aí tem uma relação, uma série de exemplos, empresas que interagem desse jeito. Mas me diz uma coisa, como é que a gente, pequenininho, né, pode atuar nesse aspecto, pode aproveitar melhor e além disso, o que a gente deve fazer para não ser vítima, né, ou ser pego de surpresa com inflação alta, enfim, o que é que a gente pode fazer na prática? Aquelas tarefinhas de casa que a gente sempre tenta, né, indicar aqui. Primeiro de tudo, mantenha seu orçamento bem controlado. Aquilo que você precisa fazer é saber o quanto gasta, saber naquilo que é um pouquinho de luxo ou conforto, que não está fácil para ninguém, mas principalmente onde você pode cortar, onde você pode reduzir um pouco, manter sob controle. Uma outra coisa importante é entender que essas despesas são, de alguma forma, mais ou menos eficientes de acordo com a vida que a gente quer levar. Se a gente faz uma reserva, isso pode ser positivo porque sobra dinheiro para a gente gastar no futuro. No entanto, se eu estou gastando dinheiro
com educação, com investimento, comprando alguma coisa ou gastando com algo que vai me trazer um resultado no futuro, é uma boa decisão de onde investir. Então, entender principalmente que é o trabalho a grande fonte da riqueza e não os investimentos, vai evitar, por exemplo, que muitas pessoas caiam em golpes, naqueles cantos de sereia, fique rico rápido. Isso por si já evita um grande dano à economia. Muito. Anotaram tudo? Bom, se você perdeu algum detalhe, depois rever lá a nossa conversa aí na íntegra com o Guilherme Bahia. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. E seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio, viu? Adoro participar. E aqui Valeu. melhor ainda. Boa noite pra você, Até viu? a próxima. Valeu.